Essa primeira pergunta, a gente até ficou em dúvida, né, se devia incluir no questionário, porque eu falei, será que alguém... Bom, mas a gente vê que ainda existe algumas pessoas que não acreditam que existe esse processo de alteração, de mudança climática ligada à emissão antrópica. Né? É bem pouco, mas existe ainda. O Trump não respondeu ao questionário, a gente sabe, não foi ele. Depois a gente tinha uma pergunta, né, se você considera que as medidas em prol de uma economia de baixo carbono são medidas em prol do desenvolvimento sustentável. E aí, sim, teve uma grande maioria, né, respondeu que sim, acredita que elas coincidem, né, elas são convergentes. Depois a gente fez a seguinte pergunta: você acredita que o pacote de instrumentos previstos na Política Nacional sobre Mudança do Clima seria suficiente para o cumprimento da NDC brasileira? E aí a gente já observa uma certa divisão entre as respostas, né? Metade dos respondentes acredita que não, e depois a outra metade acaba não tem uma opinião formada, que é interessante, porque a gente está querendo justamente trazer conhecimento com esse seminário, né? É um tema super complexo, então a gente entende, mesmo os especialistas muitas vezes têm dificuldade de emitir um posicionamento em relação à precificação e o papel da precificação no pacote de política climática. Depois a gente aprofundou essa pergunta com relação ao posicionamento em relação à adoção de precificação de carbono como instrumento para o cumprimento da NDC. Né? Agora a gente tem um objetivo estipulado, então a gente fez a pergunta com relação a esse novo objetivo. E a maioria das pessoas é favorável à adoção de instrumentos de precificação. Desculpa. Depois a gente entra numa pergunta que é sobre realmente a percepção das pessoas, o que elas associam à precificação de carbono, né? E desculpa, o meu grau de miopia não me permite ler exatamente os termos, mas ali o que eu lembro era que a correção de falhas de mercado respondia pela a maior parte dos respondentes, né? Vocês vão ver, ali a gente não soma 100%, porque as pessoas podiam associar a mais de uma ideia, né? Mas a gente viu que a que predominou foi a correção de falhas de mercado, seguido da redução de custos de mitigação de GE, que é uma visão bastante econômica. A gente vê um instrumento que busca reduzir o custo de atingimento de um objetivo, de uma meta. Ali, muito pouco, a gente vê em vermelhinho ali a questão da mercantilização da natureza, né? Que a gente ainda quis introduzir isso, falou assim, a gente acredita que podem existir grupos que também associam a essa questão e, realmente, alguns respondentes associaram os instrumentos de precificação a essa ideia. E aqui a gente introduz também algumas falas, né, alguns trechos das respostas que complementaram o questionário. Né? Então, teve um respondente que trouxe a seguinte reflexão: a questão é complexa, devemos estudar o assunto em profundidade, pois modelos aplicados a outras economias provavelmente não seriam adequados ao Brasil. O risco de optarmos por um modelo errado é grande e, desta forma, impactarmos de forma negativa na competitividade do Brasil, tanto no âmbito doméstico quanto internacional. Temos que optar por um modelo que promova a competitividade dos produtos brasileiros e que gere renda e emprego, mas mantendo a integridade ambiental. Quer dizer, ali já trouxe uma série de questões com as quais normalmente as análises se deparam, né? A questão da competitividade, a questão do impacto sobre emprego, sobre PIB, e, por fim, a própria integridade ambiental, né? Que tem a ver com o objetivo primário do instrumento.
Depois, a resposta depende da abordagem de precificação adotada. Uma taxa, um imposto sobre carbono, que seria a melhor medida, traz muito menos riscos do que mecanismos de mercado, como créditos de carbono, por exemplo. Ali também já tem uma série de elementos para serem explorados, né? Os próprios termos usados, os créditos de carbono, taxa, imposto. E depois a gente pergunta qual seria o instrumento de precificação mais adequado no contexto brasileiro. Ali, mais da metade considera que é um instrumento híbrido, né? Acho que a gente já apareceu aqui nas apresentações, essa possibilidade de ter uma abordagem híbrida, seguida de sistema de comércio de emissões, ali em azulzinho, e tributação. Ali também a gente incluiu a alternativa precificação implícita, né, por outras políticas, outros instrumentos. Em relação à cobertura de um instrumento de precificação, quer dizer, que fontes esse instrumento deveria abranger? Então, as pessoas tinham que responder em relação ao número de setores, né, ao perfil dos emissores, e ali a gente observa uma certa divisão entre o máximo de setores possível, né, que tem a ver com o objetivo do instrumento de reduzir custos. Então, quanto maior o número de setores que você abrange, maiores serão os ganhos de eficiência pelas trocas, pelas diferenças de custos de abatimento entre os agentes. Depois, a linha azul, eu estou com dificuldade. Setores com sistemas robustos de NRV. Ah, sim, que tem a ver com os sistemas de monitoramento, relato e verificação. Quer dizer, então a pessoa associa os setores que deveriam estar cobertos à capacidade de monitoramento e de verificação das emissões. E também uma outra alternativa que era em relação ao tamanho, né, dos emissores, ao volume de emissões. Então, ali 15% acredita que deveria abranger apenas grandes emissores. Então, a gente trouxe aqui algumas opiniões também. Deveria englobar, numa primeira fase, os grandes emissores e, em fase seguida, ser estendida em todos os setores. Que seria tentando conciliar as alternativas, né? E, no caso de um sistema de comércio de emissões, nós perguntamos detalhes do desenho que as pessoas consideravam essenciais. A gente vê ali, a maioria não tem opinião formada, de novo. O uso de créditos de compensação, créditos compensatórios, offsets. Mecanismos de controle de preços no mercado, também aparece ali em azul claro. E depois, proteção a setores sob forte concorrência internacional. Ali em cinza também aparece a questão da reciclagem de recursos, que a gente vai ver que é um caso bem interessante de British Columbia. Então, nas opiniões, apareceu a seguinte afirmação: o mercado deve considerar as emissões líquidas, ou seja, as emissões são tão importantes quanto as remoções. Depois, nós perguntamos qual deveria ser a destinação das receitas provenientes do instrumento de precificação. E aí, a maioria respondeu incentivos à inovação verde e depois desoneração de outros impostos. Entre os comentários, né, a gente encontrou a seguinte afirmação: as receitas deveriam ser destinadas para refinanciar as atividades necessárias a serem financiadas pelo Estado da política de mudança do clima, mitigação e adaptação. Não tudo pode ser financiado pelo setor privado. Reconhecendo isso, então, esses recursos deveriam ser usados para financiar essas medidas, que não serão arcadas pelo setor privado. Depois nós perguntamos: quando você acha que teremos um mecanismo de precificação de carbono no Brasil? E aí
quase metade acredita que entre 2020 e 2025. Depois, cerca de 20% acredita que é antes de 2020. Antes de 2020, já está aí. E ali um percentual menor, 18%, entre 2025 e 2030. É isso? E com relação à cobertura das emissões mundiais por instrumentos de precificação, também a gente nota uma certa divisão ali das percepções. 42% acreditam que seria, quer dizer, mais de 70% das emissões antrópicas mundiais seriam cobertas por um instrumento de precificação antes de 2030. E depois um percentual bem parecido entre 2030 e 2050. E aí a gente pergunta também como as pessoas avaliam as experiências de precificação de carbono no mundo até hoje. E aí tem uma marcada divisão, né? Assim, metade não tem opinião formada, depois a outra metade se divide entre exitosa, né, ou fracassada. Então, a gente observa aí que isso já reflete alguma coisa, né? Que a gente está lidando com instrumentos que são complexos, vão mostrar, né, que tem vantagens, que tem desvantagens, e os formuladores de políticas ainda estão aprendendo a lidar com o desenho deles, né, com os impactos deles. No caso da adoção de um sistema de comércio de emissões no Brasil, né, a gente pergunta, esse deveria... então, 57% acredita que deveria ser ligado a outros mercados em operação, né, a questão da ligação com mercados internacionais. Desculpa, eu não consigo ver o azul. Não tem opinião. De novo, aparece não tem opinião. E, por fim, a gente pergunta com relação aos instrumentos, às iniciativas de precificação de carbono subnacionais. A Maia mencionou que tem o caso da Califórnia, Quebec. Hoje em dia, né, cada vez mais a gente observa que tem surgido esses instrumentos também em jurisdições subnacionais. E a gente observa, de novo, uma divisão nas opiniões. Mas 43%, de novo, não tem opinião formada. Cerca de 30% ali é favorável e o restante é contra, né, esse tipo de política. Então, esse foi o resultado que a gente teve das respostas que nós obtivemos com as inscrições para o seminário. A gente gostaria de até lembrar que não foi todo mundo que se inscreveu, que respondeu ao questionário, e até estender o convite depois, porque esse evento está sendo transmitido online, então, se as pessoas puderem depois contribuir com as suas percepções, a gente manterá o link, né, disponível para elas poderem fazer isso. Ok. Sim, ok. Como a gente não teve pergunta aqui, a Nina me trouxe perguntas que vieram do público que está assistindo pela transmissão online. E aí tem uma pergunta para o Aloísio. Como será avaliada a distribuição dos benefícios? Eu acho que eu vou fazer as três de uma vez só, porque elas todas têm a ver com a apresentação do Aloísio e uma com relação à apresentação da Maia. Depois, como o processo será integrado ao SDM, Sustainable Development. E a terceira pergunta é: temos posicionamento do setor de energia? E essa foi direcionada tanto ao Aloísio quanto à Maia. O SDM é o Sustainable Development Mechanism. Aí o Aloísio pode falar um pouco mais sobre isso. Ok. Comentando, então, são perguntas bem abertas, mas tentando ser
bem objetivo, né? O componente 2 do projeto, que é o componente de análise de impactos, é onde a gente quer ter, por meio de diferentes ferramentas analíticas, uma visão de potenciais ganhos, potenciais custos desse tipo de instrumento. A gente já, na etapa preparatória, como falei, já fez uma primeira imersão, fez uma adaptação de um modelo de equilíbrio geral da Universidade Federal de Minas, que permitiu simular algumas políticas bem hipotéticas de mitigação, da seguinte forma: se for para alcançar uma determinada meta de mitigação por meio de regulação ambiental estrito sensu, né? Fiscalização e tal, qual é o impacto dela? Se for por meio de um imposto que leve essa mesma redução de emissões, se for por meio de um sistema de comércio e tal. Então, é esse tipo de avaliação que a gente quer fazer no componente 2, porém, com mais informação e com um ferramental, talvez, mais com capacidade de desenvolver melhor a ferramenta de análise de modelagem. O que se pretende é juntar, vamos nos workshops, naquelas oficinas técnicas, juntar as equipes de especialistas no Brasil que já estão fazendo isso e tentar ver qual a melhor forma de simular isso. E, como falei, a nossa visão é que é um tema sobre o qual não se deveria, e mesmo nós como governo, ter visões ou posições ex ante não informadas por números, né? Ou por o máximo de avaliação quantitativa e qualitativa consistente. Então, esse é um pouco o intuito. Além do trabalho de modelagem, também há perguntas que a gente pretende responder com análise de impacto regulatório, que é basicamente: vale a pena implementar esse tipo de política, quer dizer, de uma forma ou de outra, de regulação? Vale a pena? Quais são os custos? Quais são os benefícios associados a cada uma dessas opções de política? Com base, então, em uma modelagem, uma abordagem quantitativa, uma análise de impacto regulatório, que vai quantificar, mas também vai permitir tratar de questões mais de ordem qualitativa, a gente pretende, ao fim, ter mais elementos para responder uma questão dessa. Quais são benefícios, quais são custos associados, não de um tema geral, mas de diferentes abordagens concretas, se for dessa forma, se for dessa forma, se for dessa forma. Acho que essa é uma contribuição que esse trabalho, esse projeto e esse diálogo aqui pretende trazer. Segunda questão, STM, né, o novo mecanismo que foi criado por meio do Acordo de Paris, né? O que a gente olha aqui, o intuito desse projeto, é olhar para instrumentos, para o arcabouço de políticas do Brasil. A gente não está, nesse projeto, muito focado em discutir possíveis instrumentos como o STM, né, um instrumento que vai ser criado e vai ter um processo de discussão, formalização, sob a Convenção do Clima, né? Quer dizer, a gente não está dedicado a olhar para esses mecanismos que estão sendo pactuados internacionalmente, que é Brasil, como política. Ele tem uma política hoje que vai até 2020, a PNMC, tem suas metas, seu compromisso da NDC para depois disso, quais são as melhores ferramentas que o Brasil pode ter para alcançar compromissos de forma mais eficiente, de forma a maximizar os ganhos em termos de desenvolvimento sustentável. Então, a gente está olhando para esse aparato de políticas do Brasil. É muito provável que qualquer abordagem vai buscar identificar ou explorar as conexões disso com mecanismos como o SDM deverá ser, sob a Convenção do Clima, como existe hoje o MDL, os mecanismos de crédito. Isso vai fazer parte do desenho, mas como o Brasil pode entrar ou se inserir nesses instrumentos. A gente vai olhar para o contexto nacional, pensando nisso. E é importante, no contexto nacional, uma coisa que a gente também, em várias oportunidades, frisa, é isso, que se a gente quer ter uma visão de política de médio e longo prazo, com o máximo de estabilidade, previsibilidade que uma política como essa requer, a gente tem que também ter uma visão de viabilidade, sustentabilidade do ponto de vista fiscal e do ponto de vista de financiamento das políticas. Não dá para achar que a gente vai estruturar uma política de 10, 15 anos, prevendo que a gente vai contar com recursos de subsídios creditícios, com isenções tributárias e tal, considerando o contexto fiscal que a gente enfrenta e a estratégia de ajuste fiscal, que é uma estratégia de médio e de longo prazo, ou seja, não vamos... um ponto, assim, uma motivação, talvez, para esse debate,
é pensar que a gente tem que ter ferramentas que sejam ao máximo sustentáveis, que não dependam de condições, vamos dizer assim, que não sejam viáveis do ponto de vista de financiamento, daí que entra o tema da precificação. Eu acho que é importante pontuar essa questão. Posicionamento dos setores. Eu diria, assim, é importante, como frisar, que no Brasil, precificação é um tema que está em debate. A gente sabe que a CNI fez por meio da Rede Clima da CNI, fez um trabalho, uma análise, fez uma avaliação, tem um documento que trata do tema de precificação, articulando os vários segmentos da indústria que integram aí a Rede Clima da CNI. A gente sabe que o CEBEDS, como iniciativa empresarial relacionada a clima, tem também um documento sobre o assunto. Então, tem já debates e elementos de posicionamento colocados por essas instituições. O setor energia, dessa forma, eu entendo que não tem hoje uma visão, uma posição dos setores ou das organizações do setor. A gente sabe que tem interlocutores no setor e tal. O que acho que interessa aqui é o projeto, o que a gente propõe com o projeto, por meio desses seminários, das oficinas, de um comitê consultivo, é permitir ao máximo que o diálogo ocorra entre essas visões, e essas visões trazem as preocupações, as questões, as visões de oportunidade que cada segmento tem, e que isso possa ser considerado nesse processo de análise e no processo mesmo de formulação de política. Acho que esse é o mais importante. A gente está no momento em que eu diria que é importante que todo mundo vários segmentos estão olhando para o assunto, mas é o momento que a gente precisa de informação para definir, no momento em que não bastam mais posicionamentos que sejam apenas principiológicos, vamos dizer, né? A gente tem que ser bastante pragmático no sentido de olhar quais são reais oportunidades. I can add on that. I'm glad this question came up. Estou feliz de receber essa pergunta. Obviamente, teremos uma sessão dedicada a isso e às interações entre precificação de carbono e outras políticas, em particular políticas energéticas. Qualquer solução concreta vai depender do contexto do país. Mas, em termos gerais, a eficácia da precificação vai depender de como encaixa nas políticas gerais. A política energética do setor energético é crítico aqui. Então, como o país vai lidar com políticas complementares e duplicadas, políticas paradoxais, às vezes, ou contraditórias, isso vai ser chave. E como fazer isso? O que o Brasil está fazendo no projeto é provavelmente o melhor exemplo. É uma ótima prática, começando com mapeamento de políticas e aí fazer um modelamento na economia e nos setores e depois poder fazer alguma avaliação pós-execução. Bom dia a todos. Alfredo Sirquis, Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Eu acho que é importante ver esse debate como mais ou menos uma caixa de ferramentas, porque você tem um conjunto de coisas. Você tem já tradicionalmente os mercados de carbono, na forma do MDL, e mais recentemente mercados subnacionais, China, Califórnia, Quebec, etc. Depois tem a precificação real, que é para efeito de taxação e última análise. Tem a precificação positiva, que deriva do parágrafo 108 da decisão de Paris. Ou seja, nós temos um conjunto de ferramentas que tem que ser vistas um pouco como complementares. Pode haver conflito entre uma e outra numa situação pontual, mas, de uma forma geral, elas fazem parte de todo um arcabouço que visa tentar criar uma economia de baixo carbono. São instrumentos para alavancar a transição para uma economia de baixo carbono, inicialmente para uma descarbonização das mudanças climáticas, né? Os relatórios e a eleição do Trump dos Estados Unidos, ainda que não aconteça nada dramático, como os Estados Unidos sair da Convenção do Clima, que seria a coisa mais extrema, ainda que não aconteça, certamente vai enfraquecer o trabalho do ponto de vista regulamentatório internacional, que é o que a ONU tem feito nas conferências do clima. Isso vai tornar a questão
de um trend econômico, de um viés econômico que possa ser criado, absolutamente crucial e talvez o único caminho, né, durante um bom período. Muito obrigado, doutor Siquis. De fato, é importante esse ponto de que, no grande leque de instrumentos, estratégias para lidar com um tema tão complexo como a mudança do clima, o que a gente faz aqui é pegar um conjunto específico que, do ponto de vista econômico, tem uma complexidade muito própria, tem essa característica de muitos deles inovadores, é esse a nossa escopo específico, sem perder de vista o leque mais amplo de instrumentos. E